sabia que saber a quantidade correta de ração que você vai fornecer para os seus peixes faz com que a sua piscicultura seja mais produtiva? Você tem noção disso? O quanto isso é importante para a produtividade? E quando eu falo produtividade, é o aumento da quantidade de quilos de peixes que vão ser produzidos dentro da sua piscicultura, ou ainda a menor taxa de mortalidade. Olá, minha gente, como é que vocês estão? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E agora sim, oficialmente para as nossas lives ao vivo, feliz ano novo, um ótimo 2022, que esse ano seja um ano de muita saúde para todos nós, mas de prosperidade e de que você consiga aí chegar nos seus objetivos, principalmente quando se fala a produção de peixes, né? E eu estou aqui esse ano de 2022 novamente para te ajudar a conquistar todos os seus desejos para dentro da sua piscicultura. Que é o quê? O que é que você quer para a sua piscicultura em 2022? É ser mais produtivo? É colocar a sua piscicultura para funcionar? É fazer com que a sua piscicultura seja ampliada, é ampliar a sua área de produção de peixes? Pode contar comigo que em 2022 a gente vai sim fazer realidade de todos os seus desejos aí para a sua produção de peixes, ok? Muito bem-vindo. Bom, como eu já vim falando para vocês ao longo dessas semanas aí que antecederam essa nossa jornada nova aí de conteúdos ao vivo aqui nesse meu perfil, nós estamos hoje lançando aí esse novo conteúdo, esse novo formato de live que chama Segredos da Piscicultura. É um conteúdo que eu venho trazendo, né? Eu escolho alguns temas, eu já até lancei alguns spoilers desses temas aí na semana passada e ao longo do mês dessa semana. Então, eu trago um tema onde eu discuto, vou falando mais aprofundadamente sobre determinado tema e contando alguns dos segredos que podem transformar a sua piscicultura de maneira mais produtiva, tá? Então, vão ser todas as terças-feiras, como já era de costume, né? A gente já tinha essas lives às terças-feiras. Nós estamos testando aí essa live na terça-feira, às 20 horas do horário de Brasília. Espero que você esteja gostando desse horário. Se nós vermos que as pessoas não vão entrar muito nesse horário, a gente também vai trocar de horário. Então, fica tranquilo que a gente está em horário teste hoje, mas as lives de terça-feira estão de volta com o programa que a gente intitulou como Segredos da Piscicultura. Tá? Seja muito bem-vindo, então, ao programa Segredos da Piscicultura. Se você ainda não sabe, eu aqui estou para te ensinar como transformar a sua piscicultura e fazer essa piscicultura ser cada vez mais produtiva. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya Dallagnol e eu sou a sua professora de piscicultura. Seja bem-vindo. Nosso tema de hoje do programa Segredos da Piscicultura é quantidade de ração. Qual é a quantidade de ração que eu preciso fornecer para os meus peixes? E agora, você sabia que saber a quantidade correta de ração que você vai fornecer para os seus peixes faz com que a sua piscicultura seja mais produtiva? Você tem noção disso? O quanto isso é importante para a produtividade? E quando eu falo produtividade, é o aumento da quantidade de quilos de peixes que vão ser produzidos dentro da sua piscicultura, ou ainda a menor taxa de mortalidade, ou ainda uma melhora na conversão alimentar. Todos esses fatores que eu falei para você aqui estão diretamente relacionados à maior produtividade. E a maior produtividade, ela também está ligada ao aumento do lucro que você vai ter na sua piscicultura.
Então, sim, saber a quantidade de ração que você vai fornecer para os seus peixes ao longo do ciclo de produção, todos os dias ou em cada um dos tratos, né? Seja de manhã, à tarde ou à noite, ou em outros horários, dependendo da fase de produção, vão fazer toda a diferença para que você tenha melhor produtividade e mais retorno financeiro para o seu bolso no final das contas, que é o que a gente quer aí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, para você entender e saber como é que você decide a quantidade correta de ração que você vai fornecer para o seu peixe hoje, amanhã, de manhã, à tarde ou à noite. Como é que você faz para saber disso? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? E quando eu falo que saber a quantidade correta de ração influencia a produtividade e também a conversão alimentar, vem cá, você sabe o que é conversão alimentar? Se você não sabe o que é conversão alimentar, que é o principal índice que está relacionado com a melhor produtividade da sua piscicultura, comenta aqui no chat, no YouTube ou no Insta, conversão alimentar, para eu saber se você já sabe o que é esse índice, como é que ele está relacionado com o aumento da produtividade e como é que se faz esse cálculo. A gente não vai falar sobre conversão alimentar aqui hoje, mas eu quero saber se você está ligado. Você sabe o que é conversão alimentar? Se você não sabe, ou se você não sabe como calcula a conversão alimentar, escreve no chat aqui para mim que eu vou ler todas essas mensagens para depois saber se você está acompanhando e para poder depois produzir um conteúdo que esteja ligado aí com o teu interesse e te ensinar a fazer o cálculo de conversão alimentar. Combinado? Escreve para mim aqui. Bom, então vamos lá. Então, por que a quantidade de ração que deve ser fornecida tem a ver com a produtividade? E eu vou te falar sobre isso em 4 itens, tá? Então, tem 4 tópicos aqui principais que eu vou falar para você ao longo dessa live, descrever sobre esses 4 tópicos para você entender o que é que a quantidade de ração tem a ver com a sua produtividade. O primeiro desses itens, desses 4 itens, é que existe uma quantidade de ração, uma quantidade de ração para ser fornecida exata, uma quantidade correta de ração que vai fazer com que o peixe aproveite melhor a ração que está sendo fornecida para ele, tá? Então, esse é o primeiro item. Existe uma quantidade, não é assim, eu vou jogar no olho, né? Não é assim, eu vou jogar no olho e o peixe, tudo que ele for comer, ele vai aproveitar 100%. Não. Existe um cálculo, existe uma maneira da gente saber qual é a quantidade correta de ração que eu preciso fornecer para que o peixe aproveite o máximo daquela ração que está sendo consumida, né? Porque ele pode consumir e não transformar em quilo de peixe, não transformar em massa muscular, em ganho de peso corporal. Como é que você faz para fazer isso? Eu já vou te explicar. Então, essa é a primeira questão. O segundo, né, dos itens, do motivo que a quantidade de ração está relacionada com a produtividade, é que o excesso de ração pode prejudicar a qualidade de água. Né? Então, por que é que eu, errando a quantidade de ração, eu prejudico a qualidade de água e o que é que isso está ligado com a produtividade? Esse é o segundo item. O terceiro item é que se eu forneço pouca ração, eu não vou fazer o peixe ganhar o máximo de quilos de peixe, ou o máximo ganho de peixe, ou ganho de peso que ele poderia ter. Então, eu alimentar pouco, eu vou fazer com que o peixe não ganhe o máximo de peso que ele poderia ganhar. Esse é o terceiro item. E o quarto item é você conhecer todos os fatores que influenciam com que o peixe tenha um melhor aproveitamento da ração e com isso tenha uma melhor eficiência de ganho de peso. Então, a gente vai trabalhar hoje em cima desses 4 tópicos, tá? Então, a quantidade correta de ração para que o peixe aproveite, o excesso de ração prejudica, né? A pouca quantidade de ração prejudica e conhecer os fatores que vão fazer essa interferência aí na eficiência do aproveitamento da ração,
ok? Então, vamos lá. O primeiro item que eu falei para vocês é qual a quantidade correta de ração. Via de regra, e eu já falei isso em outras oportunidades, via de regra, a quantidade que a gente fornece sem interpretar vários outros fatores que a gente vai falar aqui ao longo dessa live, via de regra, 3% do peso vivo é a quantidade de ração que deve ser fornecida para os peixes. Então, vamos lá, se eu tenho um peixe de 1 quilo, 3% desse peixe de 1 quilo é o que eu preciso fornecer para esse peixe de ração por dia. Ou seja, um peixe de 1 quilo, 3 gramas, 330 gramas, né? Então, peixe de 1 quilo, 30 gramas por dia é a quantidade de ração que ele vai consumir, tá? Mas isso é via de regra, porque existem algumas particularidades e a gente vai falar sobre isso. Então, se eu não conheço um programa de alimentação, se eu não sei nada sobre qualidade de água, se eu não entendo nada sobre fases de produção, via de regra você segue essa recomendação, 3% do peso vivo. Então, pega lá o peso do peixe. O peixe está pesando 500 gramas. 3% de 500 gramas, quantos gramas de ração por dia você vai fornecer para esse peixe. Simples assim, tá? Essa é via de regra, uma regra geral, quando você não está levando em consideração as particularidades da sua piscicultura, da ração que você está fornecendo e de outros parâmetros que a gente vai falar aqui. Só que a gente pode adaptar a quantidade de ração que vai ser fornecida para cada fase de produção da sua espécie que você está produzindo, do peixe que você está produzindo. Então, de maneira geral, de novo, né? Então, eu tenho lá uma regrona geral, 3% do peso vivo. A segunda regrona geral é assim, que para alevinos, então para peixes de até 50, 60 gramas, que é onde a gente considera o peixe como um alevino ainda, você vai considerar aí que você pode fornecer até 10% do peso vivo desse animal, tá? Então, presta bem atenção que eu não estou dando um número exato para você. E você vai entender nas sequências, quando a gente falar dos outros 3 itens aí das regrinhas de fornecimento de ração. Então, eu estou falando até 10% do peso vivo desse peixe. Então, se o peixe pesa, vou ficar com a calculadora na mão para a gente fazer essa continha, 50 gramas. Se o peixe pesa 50 gramas, vezes 3%, a quantidade de ração que eu forneço para ele por dia é de 15 gramas, tá? Então, vai ser de 15 gramas a quantidade de ração que vai ser fornecida. Não, desculpa. É 1,5 grama de ração por dia. E é claro que daí você vai multiplicar pela quantidade de peixes que você tem dentro do seu viveiro. Então, se você tem lá 10 mil peixes dentro do seu viveiro, essa quantidade vai passar a ser 15 quilos, tá? É isso. Então, você pega lá o peso vivo do peixe, multiplica pelos 10%, porque a gente está falando de uma fase de peixes, de um peixe na fase de alevinos, então 10%, até 10%, você logo vai entender por que desse 10%, multiplica por 10%, e aqui eu fiz por 3, né? Então, vou fazer peixe de 50 gramas, ponto. Eu vou fazer em gramas, eu fiz antes em quilos. 50 gramas vezes 10%, 5 gramas, vezes 5 gramas, vezes 10 mil peixes. Gente, tem que fazer em quilos. 0,050 vezes 10%. 5 gramas vezes 10 mil peixes, 5 quilos de ração. Então, 5 quilos de ração é o que vai ser fornecido para os peixes na fase de alevinos, quando eu considero até 10% do peso vivo desse animal, tá? Então, eu tô levando em consideração aqui a primeira regra, que é
eu olhar para a fase de produção que esse peixe está. Então, na fase de alevinos, eu fornecer até 10% do peso vivo e multiplica pela quantidade de peixes que você tem dentro do seu viveiro. A segunda fase é a fase de juvenis. Então, os peixes são considerados ali como juvenil quando eles têm acima de 60, de 50 a 60 gramas, até em torno de 200 gramas, 250 gramas, tá? Então, a gente considera o peixe como um juvenil. Então, você, nessa fase de juvenil, você pode fornecer até 5% do peso vivo desse animal. Então, você vai pegar de novo. Eu tenho peixes de 200 gramas. Então, vou colocar lá, peixes de 200 gramas, vezes 5%, já não é mais os 10%, né? Então, a quantidade de ração que eu vou fornecer por dia para esse peixe de 200 gramas é de 10 gramas por dia. Multiplico por 10 mil. Vamos dizer que eu tenho 10 mil peixes dentro do meu viveiro. 100 quilos de ração por dia para esses meus 10 mil peixes que já estão pesando 200 gramas. Então, essa quantidade também, 5%, é no máximo 5%. Para os peixes que já estão na fase de engorda, então acima de 200, 300 gramas, você já pode considerar aí né, os peixinhos já na fase de engorda, você já pode fornecer no máximo até 3% do peso corporal dele. E aí sempre você faz isso. Saiba o peso do teu peixinho, então pegue peixes dentro do teu viveiro, faça biometrias. Se você não sabe o que é biometria, também a gente vai falar sobre biometrias ao longo dessas lives dos segredos da piscicultura. Então, faça biometria, saiba o peso dos seus peixes, multiplique pela quantidade de peixes que tem dentro do teu viveiro e aí você faz o percentual. Se for alevino, até 10%, se for juvenil, até 5%, e se for na fase de engorda, até 3% do peso vivo desses animais. Então, quando eu falei lá no início dessa live que via de regra a gente trabalha com 3%, é quando eu não levo em consideração se o peixe está na fase juvenil ou se o peixe está na fase de alevino. E eu só penso lá na fase de engorda, tá ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Mas existe ainda uma outra maneira de a gente conseguir fazer um cálculo da quantidade de ração que vai ser fornecida, que é levando em consideração o tipo de ração ou a formulação da ração, ou para ser mais direta, a marca da ração que você está utilizando. E por que eu falo a marca da ração que você está utilizando? Porque hoje em dia, principalmente as grandes empresas, as empresas que estão trabalhando sério aí na produção de peixes, que estão realmente querendo ver a produção de peixes ir para um outro patamar de profissionalismo e de produtividade, essas empresas elas já desenvolvem programas de alimentação, da quantidade de ração que vai ser fornecida para os peixes ao longo de todo o ciclo de produção, quando você usa determinada marca de ração. Então, por exemplo, quando você compra uma ração Socil, você tem contato com um técnico da Socil, ele vai te fornecer, olha, a gente tem esse programa de alimentação, que você pega uma planilha e nessa planilha está escrito, quando você tiver com seu peixe de 5 gramas, você vai fornecer tantos por cento de ração por dia. Quando seu peixe estiver com 30 gramas, você vai fornecer tantos por cento de ração por dia. E cada marca de ração já tem o seu programa de alimentação, ou pelo menos deveria ter. E por que as empresas fazem isso? Primeira coisa, você precisa entender que por que é que a quantidade de ração que vai ser fornecida, ou que pode ser fornecida para o seu peixe, muda ou deve mudar de uma marca para outra? Porque a exigência por nutrientes para a espécie de peixe, ela é uma só. Então, vamos dizer assim, ó, se você produz tilápia, a quantidade de carboidrato, de proteína, de fibra, de vários nutrientes que compõem um alimento por dia para a tilápia é uma só. Existem algumas particularidades, mas vamos considerar aqui
que a exigência da tilápia é uma só. Então, por exemplo, a tilápia tem a exigência por proteína bruta de 28% na fase de engorda. Essa é uma condição, isso é real, está publicado, tem trabalhos, tem artigos mostrando isso e que isso é eficiente. Acontece que quando eu uso um ingrediente ou outro ingrediente, a quantidade de proteína é diferente dentro de um ingrediente ou de outro ingrediente. Vou te explicar de uma melhor maneira. Quando eu fui na minha nutricionista no final do ano passado, final de 2021, fui na nutricionista para escrever a minha dieta, que é basicamente o que um zootecnista faz quando ele formula uma ração para peixes ou para qualquer outra espécie animal, tá? Então, eu fui na nutricionista e a nutricionista montou um cardápio para mim. E no cardápio ela falou assim: ó, Soraya, você precisa consumir tantos por cento de carboidrato. E ela me mostrou quais eram os alimentos que eu precisava consumir. Se eu consumir carboidrato oriundo de mandioca, ou aipim, dependendo da região aí que você está ouvindo, a quantidade de mandioca que eu, Soraya, preciso consumir é de 60 gramas. Até anotei aqui porque eu preciso pesar. É de 60 gramas. Agora, se eu for consumir carboidrato oriundo de batatinha inglesa, aquela batatinha comum, a quantidade de batata que eu preciso consumir é de 150 gramas. Olha que diferença. Eu vou estar consumindo proteína oriunda ou de mandioca ou de batata inglesa, a quantidade de proteína, não, desculpa, de carboidrato. A quantidade de carboidrato vai ser a mesma, mas a quantidade do alimento é diferente. Se eu for consumir o carboidrato oriundo de mandioca, são 60 gramas que eu preciso consumir, e se for da batatinha inglesa, são 150 gramas que eu preciso consumir. Por que isso? Porque a quantidade de carboidratos que tem dentro de cada um dos alimentos é diferente. E na ração é a mesma coisa. Quando eu compro uma ração que foi formulada com farelo de soja, milho, farinha de carne, ossos, eu tenho um tipo de formulação, mas eu tenho concentrações, né, diferentes de ingredientes. Então, talvez para que eu consiga fornecer lá para minha tilápia os 28% de proteína que ela precisa por dia, eu precise dar mais ração A do que ração B, porque isso está relacionado com a concentração de nutrientes que tem dentro de cada um dos alimentos. E quando eu falo alimento aqui, no caso, a ração é um alimento completo, tá? Então é isso, gente. É por isso que pode ter variação de quantidade de ração para ser fornecida quando eu mudo de marca. Por isso que quando a gente fala assim, ó, você quer trabalhar de maneira personalizada o manejo de alimentação da sua piscicultura, pega o protocolo de alimentação da ração que você trabalha. Não trabalhe fornecendo ração de maneira generalista, porque isso vai sim influenciar na queda de desempenho, de produtividade por parte dos peixes que você está produzindo, tá? Então, essa é a primeira questão aí, a quantidade correta de ração. Então, beleza. Então, se cada empresa de ração tem uma formulação diferente, muda de ingredientes de acordo com o preço de ingrediente na região em que ele está produzindo, né? Isso vai ter uma oscilação ali da formulação. É sim importante que você siga a recomendação de fornecimento que a marca de ração que você está usando está recomendando, porque isso vai fazer com que você tenha mais eficiência por parte dos peixes, aproveitando os nutrientes de dentro da sua ração, tá? E aí, por outro lado, lembra que eu falei lá, que via de regra 3%, mais a fase de alevino 10%, fase de juvenil 5%, fase de engorda 3%, via de regra, claro, se você levar em consideração o protocolo de alimentação da sua marca, você vai seguir lá da marca de ração que você utiliza. Mas por que que nas fases iniciais
a quantidade de ração precisa ser maior. Você percebeu que eu falei isso no início? Por que é a quantidade? E aí, independente se você vai para um programa de alimentação de uma marca de ração, isso também vai acontecer. Vai ser maior a quantidade que vai ser recomendada para as fases de alevino, para a fase de juvenil e para a fase de engorda. Por quê? Porque os peixes nas fases de alevinos, né, os filhotinhos, eles são mais exigentes. Eles precisam de maior quantidade de nutrientes, eles precisam de maior aporte de nutrientes do que as fases mais finais. E por outro lado, eles têm o aparelho intestinal, gastrointestinal deles ainda não completamente formados. Então a gente fornece uma maior quantidade dividido em maior quantidade em menor quantidade por dia e mais vezes por dia. E eu gosto sempre de comparar aqui com um bebezinho. Um bebezinho que está mamando, às vezes no peito ou na mamadeira. Ele come só no café da manhã, no almoço e na janta? Ele toma mamadeira ou mamar no peito só de manhã, no almoço e na janta, igual um adulto? Não. Ele come, né? Toma mamar, geralmente de 2 em 2, 3 em 3 horas. Por quê? Porque o aparelho gastrointestinal, o estômago, o intestino desse bebê ainda não está completamente formado, ainda não consegue absorver grande quantidade de nutrientes ao mesmo tempo. Então, a gente faz o quê? Fraciona. Fraciona, dá muita quantidade, mas fracionado ao longo do dia, né? Em menores porções, mais divididos ao longo do dia. Isso vai dar também muita eficiência para o aproveitamento da ração por parte dos alevinos e é por isso que a gente tem que fornecer uma quantidade maior de ração para essas fases. E aí, quando você segue as recomendações que a marca de ração que você está trabalhando aí, que você compra na sua propriedade, você garante, esse garante é entre aspas mesmo, tá? Entre aspas mesmo, que o seu peixe tenha o máximo ganho de peixe. Por que esse garante que eu estou te falando é um garante entre aspas, né? Porque essa recomendação é sempre considerando que você tem aí na sua piscicultura a condição ideal de produção de peixe. O ambiente, o ótimo ambiente para o desenvolvimento do peixe. O que é o ótimo ambiente? Temperatura dentro da zona de conforto, parâmetros de qualidade de água, tá tudo ok com os parâmetros de qualidade de água. Não falta oxigênio, não tem alta concentração de nenhum composto nitrogenado, não tem excesso de fitoplâncton, de zooplâncton, tá tudo maravilhoso. É como se você tivesse assim, ó, você vai almoçar num restaurante com ar condicionado, é refrigerado, é fresquinho, tá tudo bem. Mesmo que seja um meio-dia num sol brabo, você está lá almoçando e tem ar-condicionado, você pode comer uma feijoada pesada, pode comer um churrasco muito gordo, com muita quantidade de comida, que tá tudo bem para você. Agora, imagine você comendo uma feijoada, meio-dia, tendo que trabalhar depois, num lugar onde você não tem ar-condicionado. Você vai o quê? Vai comer muita quantidade? Não vai. Você vai comer suando, transpirando, depois você vai terminar de comer e já vai ficar passando mal. É a mesma coisa. Então, quando a gente olha para a recomendação, para os programas de recomendação de fornecimento de ração das fábricas de ração, da ração que você usa aí na sua piscicultura, quando ele fala 3%, 2%, 10%, 8%, né, nas diferentes fases de produção, a empresa, quando ela desenhou, né, quando ela escreveu aquela recomendação de fornecimento de ração, ela está considerando que você, piscicultor, está fazendo o teu papel. Que o teu papel é o quê? Proporcionar o ambiente perfeito ou o mais próximo do perfeito que você conseguir de ambiente para o desenvolvimento do peixe. E eu estou te falando isso porque agora a gente já vai entrar no segundo item que eu falei lá no início, né? São 4 itens que a gente vai levar em consideração para falar sobre a quantidade de ração que vai ser fornecida ao longo do dia para o teu peixe aí no ciclo de produção.
Então, quando você não está controlando todos esses parâmetros aí de qualidade de água, né? Isso vai influenciar na qualidade da água. E a qualidade de água, ela está diretamente relacionada com os níveis de estresse do peixe. Então, o segundo item é quando eu alimento em excesso, forneço muita quantidade de ração, eu posso prejudicar a qualidade de água, né? Sim, é verdade. E eu tô dizendo posso prejudicar a qualidade de água, né? Você percebeu? Eu tô falando assim, ó, pode prejudicar a qualidade de água. 99% das vezes é isso que acontece, né? Se você não está controlando os parâmetros de qualidade de água e está fornecendo grande quantidade de ração, o que vai acontecer é que vai estragar a qualidade de água. Tá? Então, por isso que eu falo, pode, mas esse pode é 99% das vezes, tá? Então, fornecer ração em excesso é ruim, por quê? Porque o excesso de ração ele vai prejudicar a qualidade de água partindo do princípio que o peixe, então lá, tá comendo muita ração, muita ração, muita ração, muita ração e não está aproveitando toda a ração que está sendo fornecida. E eu vou falar mais sobre isso no último tópico lá. No último? É isso, no último tópico, tá? Então, ele não está aproveitando. Quando ele não está aproveitando, está indo muito nutriente, está sendo lançado dentro da água. E o crescimento de algas, o crescimento de bactérias, de fungos, o aumento da quantidade de matéria orgânica dentro do teu viveiro de produção de peixes, ele acontece só quando tem nutriente. Imagina aqui comigo. Começa a ter mofo, fungo nos lugares onde está muito limpo, onde não está sobrando sujeira, que essa sujeira também é nutriente, né? A sujeira está cheia de carboidrato, está cheia de proteína, está cheia de nutrientes. Acontece isso? Não acontece. Se eu tenho lá a pia da minha cozinha, se não está suja, está limpinha, eu passo, lavo, esfrego, não deixo se acumular nada de sujeira na pia da cozinha, não vai criar aquele lodo na pia da cozinha. Por quê? Porque não tem sujeira, não tem alimento para que os fungos, para que as bactérias cresçam ali dentro. Se eu deixo o lixo da cozinha cheio de comida, de 2, 3 dias acumulando ali, o que vai acontecer? Vai dar bichinho, vai dar fungo, vai criar bicho ali dentro. Por quê? Porque está cheio de alimento ali dentro do lixo. Se eu tiro o lixo todos os dias, ou seja, mantenho aquele lixo bem limpinho, isso não vai acontecer. Dentro do viveiro, gente, é igual. Se você deixa acumular muito nutriente, excesso de comida, e esse excesso de comida é ração que sobrou, é excesso de cocô de peixe que está sendo produzido ali dentro do viveiro, o que vai acontecer? Vai começar a ter o aumento de fungos, de bactérias, de fitoplâncton, de zooplâncton, de algas. É por isso que acontece o aumento da proliferação de algas, o aumento da proliferação de micro-organismos patogênicos, de doenças que vão depois levar doença para dentro do seu viveiro. É por conta de excesso de nutriente. E o nutriente está onde? Está na ração, está no cocô do peixe, tá? Então, se você alimenta em excesso, você vai sim prejudicar a qualidade de água. E quando você prejudica a qualidade de água, muita matéria orgânica, muito fitoplâncton, começa a interferir nos parâmetros que estão relacionados com o bom desenvolvimento do peixe. Concentração de oxigênio, nitrito, amônia, alcalinidade, nitrato, CO2, são vários parâmetros de qualidade, o pH, vários parâmetros de qualidade de água que vão fazer com que o peixe não se sinta bem, ele não vai ficar na zona de conforto dele, ele vai se sentir estressado e com isso ele perde desempenho de aproveitamento. Então, assim, ó, tá com baixa concentração de oxigênio dentro do viveiro, porque tem muito fitoplâncton.
O peixe consegue comer muita quantidade de ração e converter em ganho de peso. Se está faltando oxigênio para ele fazer metabolismo dentro do organismo dele, para ele transformar em proteína, fibra muscular, não consegue, porque ele precisa de oxigênio para respirar, para se manter vivo, ele precisa de oxigênio para fazer metabolismo do alimento que foi ingerido, para ele conseguir transformar aquele grãozinho de ração que ele comeu, ele transformar aquele grãozinho de ração em fibra muscular. Isso é bioquímica. Isso está diretamente relacionado com a qualidade de água. E a qualidade de água está diretamente relacionada com a quantidade, com a qualidade da ração que você está colocando ali dentro do teu viveiro. Então, fornecer ração em excesso. Ah, mas o meu peixe está comendo, Soraya. Meu peixe está comendo. Se eu ficar o dia inteiro ali jogando ração, meu peixe come ração até eu cansar de dar ração. Olha, eu vou te dizer, tem algumas espécies de peixe que são insaciáveis. O peixe vai comer, até quase que explodir mesmo. Né? Só que isso não significa que tudo que ele está comendo, ele está transformando em fibra muscular. Principalmente quando a gente tem baixos parâmetros de qualidade de água. É por isso que a gente já viu o primeiro tópico. Existe uma quantidade de ração correta, que é o que ele vai aproveitar, e aí ou você usa aquelas regras gerais, ou você usa os protocolos de recomendação dos programas de alimentação das fábricas, né? Da fábrica de ração que você está utilizando aí na sua piscicultura, e fornecer ração em excesso vai prejudicar a qualidade de água, que vai interferir no desempenho de aproveitamento de ração do peixe. Então, esses foram os dois primeiros tópicos. E aí, isso interfere no consumo, né? Lembra que eu falei? Tá, então falei de todos os tópicos. Então, significa que se eu tenho se eu forneço muita quantidade de ração, vai estragar a qualidade de água, o peixe vai consumir pouca ração, é por isso que eu não posso dar ração em excesso? Não, é porque ele não vai converter, não vai aproveitar, e porque ele não aproveita, ele não ganha peso. Então, não é só porque você está jogando a ração lá e o peixe vai falar assim, ah, não vou comer, porque a qualidade de água está ruim. Não é só por isso, porque isso pode acontecer também. Ah, tá com baixa concentração de oxigênio, o peixe nem vai comer muita ração assim. Mas o pior de tudo é você fornecer a ração, ele comer e não transformar em fibra muscular, que é o nosso objetivo aqui, que é o objetivo no final das contas, tá? Então, não é só por isso. E além disso, né, se você está jogando essa ração em excesso e o peixe não está aproveitando, você está jogando a ração fora. Vamos dizer assim, ó, eu vou fazer uma continha, eu gosto de fazer essas continhas aí com vocês. Vamos dizer que quando você está jogando a quantidade correta de ração para o peixe, ele tenha uma conversão alimentar de 1,5, tá? 1,5. Então, ele vai 1,5 quilos de ração que ele consome e converte em 1 quilo de peixe. Quando você está jogando excesso de ração e piora a qualidade de água, piora essa conversão alimentar, ou seja, o peixe passa, ao invés de consumir 1,5 kg, passa a consumir, por exemplo, 1,8 kg de ração para formar o mesmo 1 quilo de peso vivo. Tá? Se você não entendeu ainda essa continha que eu acabei de fazer aqui, grosseira, marca aqui que é sobre conversão alimentar. A gente vai ter lives, discussões aí sobre conversão alimentar, que é o principal índice que está relacionado com produtividade e lucratividade da sua piscicultura. Se você não sabe o que é e não sabe como calcular a conversão alimentar, marca aqui no comentário, que depois eu vou ler e a gente vai falar sobre conversão alimentar, tá ok? Então, é por isso que a gente não tem que dar excesso de ração para o peixe aí, tá? Qual que é o terceiro item? Lembra que lá no início eu falei que são quatro itens. A gente já falou de 2, agora o terceiro item que a gente não deve, que a gente deve saber a quantidade correta ali, né? Saber a quantidade correta de ração para fornecer para o peixe. Fornecer ração em pouca quantidade, abaixo do que o recomendado.
né? Então, tá recomendando que eu forneça 3% e eu só estou fornecendo 1%. Por que não é recomendado que você forneça a menos do que o que deveria ser fornecido? Vai parecer óbvio isso, e é óbvio, porque o peixe não vai ganhar peso no máximo da velocidade ou no máximo da capacidade que ele poderia. É óbvio isso, né? Então vamos dizer assim, ó, se você precisa ganhar, quem tem dificuldade em ganhar peso, né? As magrelas de plantão aí, os magrelos de plantão, aquela galera que come e não engorda de ruim, né? Então, para quem é magrelo aí que precisa ganhar um pezinho, por que se você comer menos do que você deveria, você não vai conseguir ganhar o peso? Porque é óbvio, porque você precisa de nutriente, precisa, né, comer para fazer o ganho de peso. Isso é óbvio. Mas não é só isso, né? Por exemplo, a quantidade de ração que a marca da ração que eu estou utilizando lá fala para eu fornecer 3%. E aí eu dou 1% de ração, mas eu forneço também casca de mandioca, farelo de qualquer coisa, milho podre, soja misturada, qualquer outro alimento que não seja ração, tá? Gente, a primeira coisa, para de uma vez de ficar achando que usar alimento que não seja ração vai trazer eficiência para o teu sistema de produção. Isso não existe, tá? A primeira coisa que precisa ficar claro aqui, se você quer ter uma piscicultura produtiva, ter lucro, ter conversão alimentar adequada, produzir peixe de qualidade, esquece essa balela aí, porque isso não existe. A maneira correta de você produzir peixe, ter lucro e ter produtividade e boa conversão alimentar é usando única e exclusivamente ração. Mas a ração tá muito cara. Tá cara. Mas tá cara porque você ainda não está sabendo como aproveitar essa ração, usar o fornecimento de ração a teu favor, tá? Então, quando você fornece ração menos do que o recomendado, o peixe até vai ganhar peso. Só que ele vai demorar mais tempo para chegar no peso de abate. Então, por exemplo, se o teu peixe fornecendo ração na quantidade recomendada corretamente, você precisa fazer com que ele atinja 1 quilo de peso corporal para ir para o abate, se ele vai demorar 6, 7 meses para chegar nesse peso, quando você fornece menos do que o recomendado, ele vai demorar 8, 9 meses. Isso é básico. Quando que você pode, ou pode não, deve fornecer ração menos do que o recomendado? Quando você não está com os parâmetros de qualidade de água ok. Por exemplo, temperatura acima ou abaixo da zona de conforto do peixe, concentração de oxigênio abaixo do que a zona de conforto do peixe, concentração de compostos nitrogenados acima do que o peixe está dentro da zona de conforto. Tudo isso vai interferir e aí sim você precisa fornecer uma quantidade de ração abaixo do recomendado. Lembra que lá no início da live eu falei os valores de recomendação, tanto de via de regra geral, quanto dos programas de alimentação, das fábricas de ração, são até tantos por cento, que esse até, né? Então, o 10% para levinos, por exemplo, é o máximo considerando que está tudo bem lá dentro do teu viveiro, considerando que todos os parâmetros de qualidade estão ok. Então, você tem que entender que se eu tenho baixa concentração de oxigênio, se eu tenho alta concentração de amônia, se eu tenho alta concentração de nitrito, ou qualquer alguma coisa que esteja fora do ideal ali para o peixe, sim, você precisa reduzir a quantidade de ração que vai ser fornecida. Por quê? Porque o peixe não vai aproveitar. E a gente falou isso no segundo tópico, tá? Então, se os parâmetros de qualidade não estão ok, você precisa reduzir a quantidade de ração para ser fornecida, porque o peixe não vai ter o aproveitamento. Só por isso, tá bom? Então,
Beleza, então o terceiro passo é não dê menos ração do que o que está recomendado para a espécie e para a fase de produção, a não ser que você não esteja com os parâmetros de qualidade de água dentro do ideal. Combinado? E agora, o nosso quarto e último item desse tema aí, quantidade de ração que vai ser fornecida por dia ao longo do ciclo de produção para os seus peixes, é conhecer todos os fatores que influenciam com que o peixe tenha o máximo aproveitamento dos nutrientes da ração. Então, como é que eu faço para conseguir que o peixe consuma lá os 10% que está sendo recomendado para eu fornecer? Mantendo, na fase de alevinos, né? Mantendo bons parâmetros de qualidade de água. Então, para isso, eu preciso ter a quantidade correta de densidade de peixes dentro do viveiro, matéria orgânica não acumulada, concentração de amônia estar dentro, né, dentro ali do permitido, nitrito, nitrato, todos os o oxigênio. Ah, senhora, mas e a temperatura? A temperatura é o único parâmetro de qualidade de água que a gente não tem controle. E aí, o que a gente precisa fazer? É ficar ligado. Se eu tenho temperatura fora da zona de conforto térmica do peixe, porque isso vai fazer com que o peixe não tenha bom aproveitamento, eu faço o quê? Eu reduzo essa quantidade de ração. É simples assim. E reduz quanto, Soraya? Mas está falando aí, o máximo é 3% para a fase de engorda. Mas eu reduzo para quanto? Você reduz, e aí sim, essa é uma questão mais aprofundada que a gente vai levar em outras, né? Em outras oportunidades a gente pode discutir sobre isso. E aí sim, você precisa ter conhecimentos mais aprofundados a respeito da qualidade de água para você saber se vale a pena alimentar ou se às vezes você deixa de alimentar aquele peixe naquele momento ou naquele dia por conta das péssimas qualidades por conta das péssimas dos péssimos parâmetros de qualidade de água que você tem naquele momento ou naquele dia. Então, esse é um conhecimento que você precisa desenvolver, que você precisa entender para que você consiga, sim, fazer essa interpretação. Porque, como eu sempre falo, não existe regra na piscicultura. A piscicultura, os segredos da piscicultura é você entender os conceitos que estão por detrás de de todas aquelas coisas que estão ligadas ao desempenho, produtividade e lucratividade da piscicultura. Tá? Então, né, são todos os fatores de qualidade de água estão sim relacionados e vão influenciar na quantidade de ração que vai ser fornecida, mais ou menos, né, sempre seguindo planilhas de recomendação de alimentação, e com isso você vai sim ter um melhor aproveitamento, né? Você não, o peixe, né, vai ter um melhor aproveitamento de todos os nutrientes da ração, e você para de ficar jogando ração, que está tão cara, fora. A gente precisa usar a ração de maneira muito racional. Entendendo esses conceitos, é que você vai saber quando alimentar, que horas alimentar, se alimento bastante, se alimento pouco. São essas as questões que vão te dar base para interpretar se você vai ser mais ou menos produtivo aí na sua piscicultura. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro tema do programa Segredos da Piscicultura, onde nós falamos sobre a quantidade de ração que precisa ser fornecida para o seu peixe ao longo do dia, ao longo do ciclo de produção, e quais são os 4 principais itens que você precisa entender para ter melhor eficiência de aproveitamento, de produtividade, de conversão alimentar aí dentro da sua piscicultura. Tem algumas perguntas que estão rolando aqui, eu já vou responder a galera, vamos ver.
Se você está chegando aqui agora, não sabe o que é conversão alimentar, não entendeu alguns conceitos de conversão alimentar que eu falei ao longo dessa live, já marca aqui no chat que vamos ter outros conteúdos falando sobre conversão alimentar, mas eu preciso sempre saber o que é que você quer saber. O Ronaldo Júnior está perguntando aqui, quais os fatores que mais contribuem... Opa! Aqui. Quais os fatores... Desculpa, gente. Quais os fatores que mais contribuem para um lote de peixes em pesos bem diferentes, já que estão no mesmo ambiente e comendo a mesma ração? Quais os fatores para um lote de peixes com pesos diferentes? Ok. Ronaldo, veja se eu entendi. Não sei se eu entendi, não sei se o Ronaldo está por aqui ainda. Veja se eu entendi a sua pergunta. Você tem dentro do mesmo viveiro vários peixes de vários tamanhos, né? O que é que você precisa fazer? É ver qual é o lote que tem, né? Qual é o carro-chefe, né? Eu gosto de chamar de carro-chefe, mas qual é o grosso do peixe de peso lá? Então, por exemplo, você tem peixe de 200 gramas, tem peixe de 1 quilo, mas a maioria desses peixes estão com 500 gramas, por exemplo? Se sim, você segue, primeiro, se esses peixes têm a mesma espécie, né? Então você segue, ou espécies diferentes também, a gente precisa levar em consideração algumas coisas aí. Mas se você tem lá um lote que tem média de peso de 500 gramas, peixes de 1 quilo, peixes de 200 gramas, sempre forneça pensando no máximo do teu peixe, tá? No máximo do teu peixe. Agora, se essa diferença de peso aconteceu por erro de alimentação ou porque você foi comprando lotes diferentes, o ideal, tá? O ideal é que você sempre forneça a ração com o menor tamanho, partindo do pressuposto de que você precisa fazer com que os menores peixes tenham acesso a toda a ração. Porque se você fornece ração do tamanho, pensando só no peixe maior, só os peixes maiores vão ser sempre cada vez mais maiores. Agora, se você dá a ração pequenininha, os seus peixes, você dá a condição dos peixes menores também chegarem, conseguirem desenvolver esse tamanho. Agora, uma coisa é certa, se você tem peixes com tamanhos distintos dentro do teu viveiro, e esses peixes ficaram com tamanhos distintos ao longo do ciclo de produção, você colocou todo mundo junto e ele chegou lá no 3, 4, 5, 10 meses depois, tem peixe com tamanho diferente, você está fazendo estratégia de alimentação errada. Talvez a ração errada, talvez a forma de fornecer a ração esteja errada e isso pode sim influenciar, tá? Deixa eu ver quem mais aqui está perguntando. Galera falando que não sabe o que é conversão alimentar. Isso mesmo, escrevam aqui, porque aí a gente vai ter outros conteúdos. A Ellen Márcia está dizendo, boa noite, comprei 300 peixinhos, não entendo nada sobre peixe, tenho medo de ter jogado dinheiro fora. Quem devo procurar para me ensinar? Ellen Márcia, parabéns, você chegou no lugar errado, é por aqui mesmo. Continue acompanhando aqui, que tem... todo dia tem conteúdo, tem live, tem vídeo gravado, tem muita coisa aí vindo ainda para esse ano, para você aprender muito sobre produção de peixes, tá? Então, continua acompanhando aqui com a gente. Alessandro Souza, tenho baixa temperatura e bons parâmetros de água. Mesmo assim, tem uma conversão alimentar 1,1, porém uma maior demora no peso de abate, pois raramente consigo chegar no 100% do arraçoamento. O Alessandro falando aqui, justamente isso. O Alessandro, que, né, é meu aluno, ele está falando aqui, a gente até falou sobre esse tópico, inclusive, né, Alessandro? Não sei se o Alessandro está por aí ainda. Ele tem uma conversão alimentar boa, por quê? Porque ele tá, mesmo que ele ainda não esteja chegando lá no 100% da taxa de arraçoamento, seguindo o programa de alimentação da marca da ração que o Alessandro usa, ele ainda assim está conseguindo ter uma conversão alimentar muito boa, de 1,1. Gente, essa é uma conversão alimentar maravilhosa, para quem não sabe, tá? Então,
Por quê? Porque ele entendeu os conceitos por detrás de quando ele decide alimentar no máximo do fornecimento, quais são os fatores que ele precisa levar em consideração para alimentar mais ou a menos, no caso dele, porque ele tem baixa temperatura e aí ele não consegue fazer o peixe consumir e aproveitar toda a quantidade de ração que ele fornece. Então, é esse o tipo de conhecimento que eu quero que todos vocês que estão aqui assistindo tenham, é ter autonomia na decisão de quando decidir, de como fornecer, de quanto fornecer de ração para conseguir ter esses resultados que o Alessandro já está tendo. Gabriel, boa noite. Tenho 3 caixas d'água com tilápia, quero ter mais conhecimento para aumentar a produção. Que ótimo, Gabriel. Está no lugar certo. Aqui a gente tem aulas, vídeos, né, que falam sobre a produção de peixes. A gente tem muito foco aqui em sistema de produção de peixes, em viveiros escavados, tá? Então, a gente trabalha muito aqui. Vocês vão me ver falando sempre sobre viveiro escavado, nunca com caixa d'água, mas sim, você vai já ajudar. Agnor e Shiguro, parabéns pelo conteúdo, tá ajudando a todos. Obrigada, Agnor, que bom que você está gostando. Boa noite, quero montar um tanque de peixe em casa, tenho 5 metros de comprimento, 4,5 de largura, dá para fazer um tanque em casa? Dá sim, tá? Precisa levar algumas coisas, precisam ser levadas em consideração, ver volume d'água, né? Ver viabilidade financeira de tudo isso, mas tem sim como você colocar peixes em qualquer tamanho de viveiro. Tá joia? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Eu sou, sim, uma apaixonada. É um prazer para mim vir aqui falar sobre peixes, ensinar para você tudo aquilo, ou um pouco daquilo que eu sei a respeito de produzir peixes. E, ó, não é produzir peixe de qualquer jeito, não. É produzir peixe para você ter resultado, ter lucro, botar dinheiro no bolso. É para isso que serve o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Então, toda terça-feira, segredos da piscicultura, a gente vai trazer temas e trabalhar muito aprofundado sobre temas diversos aqui. Que bom que você está aqui. Já marca o sininho aqui do YouTube, já marca o lembrete para que você possa participar das próximas lives. Se inscreve no conteúdo aqui no canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo que é publicado. Tá ótimo? Uma excelente noite, que o seu 2022 seja de uma piscicultura muito produtiva. Tchau, tchau.